Banco do Brasil, BB Seguridade, Casa Seguridade, Transmissão Paulista, Vale e Irani. São os Uhum. maiores. Dentro da minha carteira de ações, eu procuro separar ali 70% ações mais de dividendos para ter uma segurança, uma blindagem da carteira e 30% voltado ali para ações mais de oportunidade. Olha, minha estratégia se baseia simplesmente, principalmente voltado no Brasil, em você comprar ações que estejam negociadas tanto abaixo de um preço teto. E é importante aqui que o pessoal às vezes não sabe diferenciar preço-alvo de preço-teto. Diante dos últimos problemas do Bradesco, a gente começa a perceber, e até fazendo um paralelo com a biografia do Barsi, que a gente precisa tomar muito cuidado com os bancos brasileiros. Na questão da sua carteira, as suas maiores posições hoje acho que eu tinha até chegado a ver, era Banco do Brasil, você tem bastante BB Seguridade também. O que mais que você tem como as maiores ali? Banco do Brasil, BB Seguridade, Casa Seguridade, Transmissão Paulista, Vale e Irani. São os Uhum. maiores. E a posição de Banco do Brasil se tornou maior que você começou a aportar quando tava 28. R$ 28, né? E você fala bastante dessa questão também do balanceamento também, né? Se puder explicar pra galera que, por exemplo, às vezes o cara pensa, não, subiu pra caramba e por conta de ter subido, simplesmente eu vou vender, não analisa os fundamentos da empresa, o que Não, mudou. Aham. não, esse tipo de forma que é supostamente o balanceamento inteligente, eu não concordo. Primeiro que é só a gente olhar para os grandes investidores, né? O Barça tem 40% em Unipar e não vende, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo que basta que você cesse com as compras e eventualmente até extraia os dividendos da empresa e aplique nas demais, que isso é suficiente. Eu só teria a cautela o seguinte, não ultrapassar mais que 30% numa posição, porque já é uma concentração elevada numa posição, né? Então, mas você não vai vender, você vai parar de comprar, vai começar a aportar nas demais, e o aporte nas demais vai fazer com que aquela posição vai se tornando cada vez menor, salvo se ela continuar se valorizando. Mas aí não é ruim, a sua ação Aham. está se valorizando. Eu não vejo como uma boa ideia fazer vendas nesse sentido, porque já tem diversos estudos mostrando que as pessoas perdem mais dinheiro nas vendas do que quando elas seguram a posição. E quando a gente vende, né, a gente perde a chance. Eu chamo quase de um lucro cessante, que é aquele lucro que você deixou de ganhar. No direito, isso se chama lucro cessante. Você tinha uma expectativa de ganho e você deixou de lucrar por conta de algum motivo. Mas você mesmo causa esse lucro cessante justamente porque você faz uma venda antecipada e você nunca vai ter uma 10 bagger na sua carteira, como diz o Peter Lynch, que é uma ação que se multiplica por 10 vezes. Imagina quem vendeu VEG lá atrás. É um arrependimento, né? Uma empresa que não parou de crescer. Você vê pro ano que vem. Essa subida da bolsa aí é especulativa, não tem nada a ver com o Brasil, é Uhum. Estados Unidos puro. E a própria bolsa de valores é manipulada pelo capital estrangeiro. É muito fácil, quando você olha assim dados de fluxo de capital na B3, você percebe, quando sai capital estrangeiro, a bolsa desaba, quando entra, ela sobe. Fica até super previsível isso. Então, na prática, você ficar apostando em valorização, ficar seguindo aquelas previsões de bolsa 150 mil, não sei o que, 200 mil pontos, isso aí não serve. Até por isso que é importante focar em dividendo do Brasil, porque a verdade, ainda que seja dura, é que a grande maioria das empresas brasileiras não irão subir. Vão ficar andando de lado por muito e muito tempo. Então é melhor você focar em dividendo, porque pelo menos você é remunerado por isso nesses períodos. E então é especulativo pensar que o governo vai conseguir zerar déficit fiscal primário ano que vem, é pura ilusão. Então não tem nada que faça a bolsa subir pensando no Brasil. Mas é especulação de que o Fed não vai subir a Fed Funds Rate para 6% ao ano. É basicamente isso, porque os dados da inflação divulgados no último payroll foram favoráveis, né? O emprego não cresceu tanto quanto se esperava e isso se reflete numa expectativa de uma inflação não tão elevada. Então é Estados Unidos, né, cara? Uhum, Gerando preço. É isso. exato. E aqui no Brasil realmente é um mercado que realmente fica muito tempo andando de lado. Não é que nem lá fora, que desde 2008 até, mesmo depois da Covid, você vai ver, o patamar hoje está muito mais alto. Do que O tava Brasil antes. recuperou, mas não está absurdamente mais alto. É um mercado de oportunidades, mas que sempre será assim, e sempre foi assim até Uhum. então. Tá? Então eu acho assim, a maior parte do meu capital tá no Brasil investido em ações. Mas só faz sentido fazer isso quando você segue pelo stock picking e escolhe muito bem ali uma carteira, porque senão você não vai ganhar dinheiro. Já seguindo pelo dividend investing, que é a única forma efetiva, até mesmo pensando no Brasil, onde
nós temos uma vantagem ainda tributária dos dividendos serem isentos, então faz sentido sim receber dividendo, porque afinal de contas, se as empresas não pagassem e só seguissem pelo caminho da recompra de ações e posterior cancelamento das ações pela tesouraria, em algum momento você teria que realizar esse capital para ter o lucro efetivo. E realizando esse capital, se for um valor superior a R$20.000, aí você vai ser tributado. Então, no final das contas, o dividendo é vantajoso tributariamente para o investidor e no Brasil é isso que faz sentido, ao menos por hora. Aham. E pro cara que, tá começando agora, não entendeu ainda como funciona a sua estratégia, como que você conseguiria definir a sua estratégia de uma maneira bem simples, assim, pro iniciante? Olha, minha estratégia se baseia simplesmente, principalmente voltado no Brasil, em você comprar ações que estejam negociadas tanto abaixo de um preço teto, e é importante aqui que o pessoal às vezes não sabe diferenciar preço-alvo de preço-teto. Preço-teto é uma criação, principalmente ali do Décio Bazin, no sentido de você utilizar uma taxa de desconto mínima, que é o dividend yield mínimo que você exige em uma empresa, para definir até qual preço você vai comprar aquele ativo. O preço-alvo, ele é justamente o preço justo de uma empresa que foi calculado pelos analistas de determinada instituição financeira, ou caso de análise. E aí qual que é o problema? Você não pode comprar no preço-alvo. No preço-teto você pode até comprar, no preço-alvo não. O preço-alvo você tem que comprar com algum ágio, com algum deságio, na verdade, que é a sua margem de segurança. Tanto assim que vocês irão perceber, quem já está um pouco no mercado, que quando a ação ela está ali negociando no mercado em um preço muito próximo do preço-alvo, a recomendação é neutra. Não comprar nem vender, porque você só compra se tiver uma distância bastante grande. Então é buscar ativos baratos, que possuem um histórico de dividendos consistente, que possuam uma política de dividendos também consistente. O payout mínimo da empresa, se possível, tem que ser de 40%, senão você não vai ter um bom retorno em dividendos. E basicamente isso, né? É claro que assim, preço importa muito, mas antes do preço vem a qualidade. O preço ele é secundário frente à qualidade da empresa. Tanto que eu criei um checklist para o pessoal, no sentido de, primeiro você analisa os aspectos qualitativos da empresa, ao final você define valuation, porque o valuation ele nunca vai ser preciso, nenhum analista consegue cravar. Então a gente só consegue estimar. Então, como é algo impreciso por natureza, é o último ponto da linha do checklist. Mas em resumo é isso. Dentro da minha carteira de ações, eu procuro separar ali 70% ações mais de dividendos, para ter uma segurança, uma blindagem da carteira, e 30% voltado ali para ações mais de oportunidade, que podem ser ou empresas large caps, que sofreram muito em suas cotações por algum momento específico, como Bradesco, a título de exemplo, ou podem ser small caps de crescimento. E aqui, small cap de crescimento, é importante ter um pouquinho, principalmente para quem é mais jovem, porque quando você olha para o modelo de 3 fatores do Eugene Fama, você vai perceber o seguinte, que o fator valor e o fator tamanho, quando unidos, eles podem te dar uma expectativa de retorno bem maior do que o mercado. É claro que é muito difícil acertar, até por isso que quando a gente olha índices de small caps, quem compra ETF de small cap aqui no Brasil geralmente perde dinheiro, mas quem tenta ir ali com gestão de risco por meio da seleção individual consegue boas small caps e que por isso elas tendo um potencial de valorização maior, de crescimento maior, assim como as large caps que ficaram depreciadas por algum momento específico desfavorável, fica esse 30% da minha carteira de ações restrito a isso para tentar uma alavancagem patrimonial que eu provavelmente vou vender em algum momento, aquela ação. O alvo mínimo de venda seria 100%. E nesse ponto eu sigo o conselho do Lírio Parisotto, mas depende muito, porque se a empresa cresceu 200% seu lucro e a cotação subiu 100%, ela está barata ainda. É só analisar essa proporcionalidade. Agora, se a gente verificar uma disparidade muito grande, aí sim seria o caso de vender após esse alvo mínimo, justamente para pegar esse ganho de capital e alimentar a carteira de previdência com foco em geração de renda. Em resumo, isso. E algo interessante é que as pessoas confundem a volatilidade com o risco. E a real é que, para o longo prazo, empresas nessas condições têm um risco baixo para o longo prazo. Então, muita gente fica presa em pensar, não, que a ação varia, mas você está investindo para o longo prazo em ações que você comprou a um preço mais barato do que vale e que paga dividendo, acaba sendo tranquilo, né, Renan? Exatamente.
E nessa questão, então, o alvo mínimo que você tem para a questão da carteira de oportunidade, que são os 30%, é 100%, então. 100%. Por exemplo, o Bradesco, você fez vídeo esses tempos no canal e estava basicamente com essa mentalidade, então, na hora de investir. Sim, sim. Diante dos últimos problemas do Bradesco, a gente começa a perceber, e até fazendo um paralelo com a biografia do Barsi, que a gente precisa tomar muito cuidado com os bancos brasileiros. E quando a gente começa a perceber que um banco desse tamanho sofre tanto assim com inadimplência, só denotando que a gestão, quanto à sua carteira de crédito, não foi muito feliz, é difícil você carregar isso, na minha visão pessoal, como sócio de longo prazo, no buy and hold clássico, carregar até morrer se possível. Eu não vejo esse o caso. Claro que terão pessoas que sim, mas a gente também precisa entender que um banco mesmo desse tamanho pode quebrar. Enquanto isso, você viu ali uma disparidade muito grande do Itaú. O Itaú mantendo um ROI acima de 20%, só denotando que sócio de longo prazo, para mim, é Banco do Brasil e Itaú, dos grandões aí. Mas é isso, é um alvo mínimo de 100%, mas aí eu posso reavaliar isso, né? A cada trimestre sai um balanço, a gente reavalia como analista, né? Eu tenho o CNPI, então eu sigo por esse caminho também. E você citou um ponto interessante da questão da volatilidade. Isso, a gente confundir com o risco, na verdade, isso é culpa do próprio mercado financeiro. Porque o mercado financeiro, ele confunde desvio padrão ou volatilidade com risco. Mas quando a gente analisa mais profundamente, eu prefiro a definição de risco trazida pelo Howard Marks, que risco é justamente a possibilidade de algo acontecer contra o que você esperava, né? Então, assim, não necessariamente é um imprevisto. Eu posso prever uma enchente, eu posso prever um evento climático, mas não é algo que eu queria que acontecesse. Então, eu gosto mais dessa definição. Eu acho que ela se aproxima mais da realidade. E aí, quando a gente entende dessa forma, eu acho que muda muito a nossa mentalidade no mercado financeiro.